Salve, galera linda e maravilhosa! Estamos aqui em mais um vídeo de astrologia semanal correspondente ao período do dia 12 a 18 de maio. Qual o tema que eu separei para nós trocarmos uma ideia? Fluências ou implosões? Nesta semana, eu vou mostrar para vocês aqui com a astrologia, nós temos um encontro do Sol com Urano, e isso é muito importante, que eu já venho alertando já há vários vídeos, que nós vamos ter exatamente essa energia ingressando no signo posterior ao seu posicionamento atual, e isso é uma energia análoga ao que nós tivemos em um momento correspondente a um ciclo maior de Saturno, de 1765 a 1800, que ocasionou inúmeras transformações no planeta. Então, esta força, agora falando diretamente em relação à nossa energia pessoal, essa força vem com tudo. E este encontro do Sol com Urano, ele é preponderante para determinar no trabalho dessa semana, vocês vão ver que fantástico jogo que envolve Mercúrio, Vênus, Marte, Cauda do Dragão, temos também Júpiter, está todo mundo conversando essa semana. Se a gente souber dar uma administrada legal na astrologia, com todo esse influxo astral, no final de semana a gente pode ver exatamente o temário que eu trouxe hoje. Se nós estamos trabalhando a nossa energia pessoal como fluências na nossa vida, ou se de repente nós podemos ter algumas implosões. O que são implosões? É uma energia interior que, através do impacto ou da pressão externa, algo desmorona internamente, e isso representa exatamente muitas vezes frustrações em relação às experiências. Então, novamente digo, é muito importante a gente compreender o que os astros estão nos falando para que a gente saiba administrar esse influxo, ok? Vamos lá, vou mostrar para vocês aqui, saca só no mapa. Esse é o mapa do dia da postagem, dia 12 de maio, e se nós observarmos, olha quantos aspectos aqui, ó, envolvendo praticamente todo mundo, tá todo mundo conversando. Seria como se o céu, cara, sabe quando você entra numa sala barulhenta que tá todo mundo pá, 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 pá. É mais ou menos assim que está. Mas o que mais importa, que eu quero que vocês observem isso agora. Estão vendo aqui o Sol, ó? Sol, essa bolinha laranja aqui, esse é Urano, que está finalizando o seu ciclo em Touro. Daqui a pouquinho ele vai ingressar em Gêmeos, e vai ser exatamente aquela energia análoga desde o seu descobrimento de 1781, esta força que ocasionou muitas transformações no nosso planeta. Então a gente percebe isso de uma forma clara em relação a todos os acontecimentos que envolvem a nossa energia de uma forma coletiva. Vamos ver o que ocorre. Beleza. Então observem que o Sol vai colar aqui nesse Urano. Observem como ele vai andar, ó. Vai adiantar dia a dia, segunda, terça, quarta, olha só aqui, 1 grau por dia ele vai andando. Quinta, sexta, sábado, no sábado e no domingo, que é o final de semana, quando a gente vai ter a resposta de como nós estamos administrando toda essa força astral, eles vão estar alinhadinhos, cara. Perfeito, um alinhamento perfeito. Obviamente que não dá para a gente enxergar, porque o Sol, todo e qualquer alinhamento perfeito com ele, a gente não tem condições de ver, mas astralmente essa energia você pode ter certeza. Por mais que Urano pequenininho esteja ali próximo ao Sol, que a gente não enxerga, esse influxo está vindo para nós, podendo trazer como resposta, como eu disse, a fluência, pô, que legal, estou administrando bacana, ou mesmo uma implosão. Aquela coisa da infelicidade, da insatisfação, de ficar pé da vida, não importa o tema que você utilize. Então tá tudo isso em jogo. Mas antes de nós compreendermos isso, precisamos ver o que os astros estão falando, o que eles conversam, o que nós trabalhamos então nessa semana para criar um fluxo legal, para criar um fluxo bacana, para que as respostas que nós vamos ter no final de semana sejam bacanas. Mas uma coisa tem que ficar bem claro, não é tipo assim, tudo tem que estar legal ou tudo tá complicado. A nossa vida é assim, cara. Às vezes o trabalho tá legal, o relacionamento nem tanto. Às vezes o contrário, o relacionamento tá legal, mas a parte financeira não tá bacana, ou um desafiozinho em família. Então com isso você vai observando onde eu tô acertando, onde eu tô errando. Então, na brincadeira, poderíamos dizer que o final de semana é um final de semana de bingo, onde essa energia, novamente demonstro para vocês, essa energia do encontro perfeito que já pode ser sentido agora,
do Sol com Urano, traz diretamente para nós agora o quê? O Urano é o planeta dos imprevistos. Então, no final de semana, mesmo que você esteja meio soltão, não estou conseguindo decodificar as respostas, o que você tem que ver? O Urano, ele representa uma energia mental fantástica quando ele está bem resolvido. Você sabe ser criativo, você sabe colocar a sua energia de uma forma improvisada, solta, surpreendente, adoro essa palavra, surpreendente. Tudo isso projetado de uma forma natural. Mas quando a gente não sabe direcionar essa energia uraniana de uma forma legal, aí vem os imprevistos. Por isso que eu falei que no final de semana pode acontecer algo naquela situação que você não está administrando legal, aí vem aquele influxo, você fala, caramba, olha o que aconteceu aí. Aí vem exatamente esse sinal astral ou astrológico que você precisa dar uma arrumadinha nisso. Então, se caso isso ocorrer no final de semana, sendo que toda segunda-feira a gente está aqui, cara, não tem problema, vamos aí, na semana que vem vamos ver qual é o novo movimento astral e você vai trabalhando a sua energia pessoal. E tudo que eu falo para vocês aqui, obviamente serve para mim também, que eu fico atento, vou administrando. Agora a gente vai falar do movimento que envolve esses três, Mercúrio, Vênus e Marte. Deixa eu mostrar o símbolo deles aqui para vocês, caso algumas pessoas não conheçam. O Mercúrio é esse aqui, ó. Estão vendo? Vou ampliar aqui o mapa. Olha o Mercúrio aqui, ó. Essa circunferência, que parece touro aqui, né? Que é o signo que está o Sol aqui, que vai fazer exatamente este alinhamento perfeito com Urano. E tem uma cruz embaixo, beleza? Depois nós temos a força de Vênus, ó, o Vênus aqui, que está em Áries. É o mesmo símbolo, ó, é o mesmo símbolo do Mercúrio, só que não tem a luazinha em cima. Estão vendo? A circunferência com a cruz embaixo. E por fim o Marte, esse já mais conhecido também, assim como Vênus, que é a circunferência com a setinha, beleza? Então estes três, eles representam um jogo fantástico nessa semana, que se nós soubermos lidar ou trabalhar com esse tipo de força de uma forma legal, que vocês vão ver que tem desafios, tem influências, tem cuidados, tem caminhos que podem ser abertos, a gente pode, através da administração das experiências, a gente ter um resultado legal. Uma energia que eu falei uraniana, com esse encontro com o Sol, que vem trazer esse mental superior, brilhante, mais luminoso. É muito bacana isso. E isso é absolutamente natural, se você sabe trabalhar isso. Caso não, aí pode vir um imprevisto. Esta é a projeção astral. Mas antes de falar desses três, é aquela dica de sempre. Tudo que eu falar aqui, eu vou citar alguns signos, mas isso é para todo mundo. Seja qual for o seu signo pessoal. Depois eu vou pegar signo por signo e vou colocar, como eu sempre faço, da metade do vídeo para o final, eu vou colocar de uma forma intuitiva, que é assim que eu trabalho, muitas pessoas não sabem, mas quando eu falo dos 12 signos, eu utilizo muito a minha intuição. Eu não fico nem muito preso na astrologia. É uma coisa que vem como um canal direto aqui para mim e eu passo para vocês. Aí sim, a aplicação pessoal de acordo com a força astrológica de cada um. Mas agora não. Agora a gente vai trabalhar essa energia, essa força de uma forma onde a gente vai ver o que os astros estão fazendo. Vamos lá. Primeira coisa que chama atenção quando a gente olha o mapa, olha aqui. Nós temos o quê? Esse triângulozão vermelho. O nome deste aspecto ou deste triângulo vermelho é T-square ou T quadrado. Ele normalmente representa, quando ele está presente no céu, ele representa uma força que traz para nós muitas vezes aquela necessidade de querer fazer, de querer resolver as coisas rapidamente. Então a gente tem que segurar a onda um pouquinho, ok? Segurar a onda um pouquinho. Agora olhando aqui, ó, o que envolve essa energia? Nós temos o Júpiter, que é o regente de 2025 junto com Vênus, que está formando um aspecto desafiador com o Saturno, que está juntinho aqui com a cabeça do dragão, que é esse ponto aqui. Isto não é um planeta, isso representa um ponto lunar, e ao mesmo tempo um aspecto desafiador, que esses estão sempre a 180 com a cauda do dragão. Então nós temos que prestar muita atenção com este aspecto, inicialmente, antes de falarmos de Mercúrio, Marte e Vênus.
Então, quando a gente percebe que esse aspecto tenso está presente na semana, o que nós temos? Olha aqui. O ponto focal é o Júpiter, o regente do ano, que já nos traz um alerta. O Júpiter, ele expande a energia onde ele está. Isso que precisamos entender. Ele está onde? Ele está em Gêmeos, que é o signo do quê? Da troca de ideias, de abertura de caminho. Sabe aquela coisa tipo, eu tô precisando resolver alguma coisa, deixa eu olhar no YouTube, deixa eu escrever pro pessoal, deixa eu ver se eu acho alguma informação para fazer isso. Mas tem outra coisa aqui também que é legal, às vezes até esquece o que está fazendo. Então, o primeiro ponto de alerta para esse triângulo vermelho, com um posicionamento jupiteriano. Muito cuidado para não perder o foco naquilo que realmente interessa. Preste atenção. Não perder o foco. Então, é natural nessa semana, com esta tensão que ficou, bem efetivada nessa semana, a gente ficar desfocado. Começa uma coisa, aí não termina, aí vai, faz outra, e isso expandir. Quando você vê, você está correndo para tudo quanto é lado, e agora a chave. E aquilo que realmente importa, você deixou de lado. Muito cuidado com isso, porque a gente fica atrás das informações para que a vida ande e tal, e que aquela rapidez da informação que é natural da gente na atualidade, eu mesmo sou impactado por isso, e a gente perde o foco no que é importante. Então vamos lá, não perder o foco no que é importante. E procurar expandir as conexões, aí você está conectado com essa energia jupiteriana aqui, mas no que interessa. E essa energia está fazendo o quê? Um aspecto desafiador com o Saturno em Peixes, que diz o seguinte para todo mundo: tudo tem o seu tempo certo para acontecer. Olha como dá para juntar todas essas informações. Eu estou me conectando, querendo resultados, estou expressando o que eu estou precisando, estou entrando em contato com pessoas, situações ou diretamente na internet, que todo mundo faz isso. Mas primeira coisa que você tem que entender, principalmente com a sua energia emocional, que isso é o Saturno aqui em Peixes. Peixes é um signo emocional. Eu tenho que compreender que tudo tem o seu tempo certo para acontecer. Não adianta eu querer ficar me conectando e pergunta e quer a resposta para agora já, que de repente não é o correto. Você tem que esperar essa energia, dar um tempinho, chegar para você no tempo certo para você assimilar de uma forma correta a informação para empregá-la na experiência. Então, controle emocional junto com o foco das informações que você está recebendo. Percebam que isso que eu falo agora você pode encaixar em qualquer experiência da sua vida, seja um relacionamento, seja um trabalho, seja o que for. É você e a parte que está envolvida com isso, ou você com você mesmo. Tenha a paciência emocional de aguardar tudo, porque esta energia do Saturno está junto com a cabeça do dragão. A cabeça do dragão é um ponto de libertação, mas essa libertação ocorre se soubermos trabalhar exatamente a cauda do dragão. Olha ela aqui, que é um ponto exatamente igual a esse, só que um é contrário do outro. Esse liberta, este aprisiona. E toda essa energia, agora dá para ver bem claro aqui, esse triângulozão vermelho, envolvendo o Júpiter como foco. Essa energia da cauda do dragão em Virgem faz com que a gente fique aprisionado em determinadas coisas que a gente bitola. O que é bitolar? Os irmãos portugueses não conhecem esse termo. Bitolar é ficar preso, ficar estagnado naquele tipo de coisa e não observa que estão acontecendo outras. Então tem que tomar cuidado com isso. Olha como dá para juntar a informação agora com este primeiro aspecto de poder que vai ficar um bom tempinho aí. Presta atenção. Procure não perder o foco daquilo que você busca como informação, da informação que você recebe. Continua focado no que realmente importa, não disperse, compreenda que junto dessa informação que pode expandir como um caminho legal, se você souber vencer isso que eu estou falando, você tem as coisas ocorrendo no tempo certo. É Saturno, é Cronos. E isso pode oferecer a sua libertação, mas também este foco que eu falei não pode bitolar você.
fazendo com que você fale, não, então não existe mais nada no mundo, é só isso. Aí você está se aprisionando com a cauda do dragão. Tudo isso está aqui forte, firme e presente. Agora, mantendo a sequência, olha que interessante, se nós seguirmos aqui, ó, vocês vão ver que este aspecto aqui, ele continua firme, ó, o triângulozão aqui. Está todo mundo vendo, olha aqui, ó. Aqui a Lua, que a gente vai falar dela daqui a pouco, na quinta-feira vai fazer uma grande cruz. Quinta-feira é um dia de muita atenção, ó, o que era só um triângulo viraram dois, mas é rápido, porque a Lua, vocês vão ver que no dia seguinte sai. Ó, aqui na sexta-feira está intenso ainda esse aspecto, no sábado, e no domingo ele começa a dar uma refrescadinha, começa a ficar um pouco mais leve, mas está presente como uma energia, ó, voltando para segunda-feira aqui, ó, que nos acompanha por toda a semana. Então vamos ter atenção com este foco. Agora uma coisa legal, mas como que eu trabalho isso, Newton Schultz? Agora que a gente vai entrar diretamente na linguagem do Mercúrio, do Vênus e do Marte. Quando nós falamos de Mercúrio, Vênus e Marte, isso, sabe, impacta o nosso consciente individual em todas as nossas experiências. Por quê? O Mercúrio representa todas as conexões que a gente quer ter. Sabe aquilo? Deixa eu ver as possibilidades. Isso é Mercúrio. Então, Mercúrio, por isso que ele é o mensageiro, Hermes, o emissário dos deuses. Ele vai demonstrando todas as possibilidades nas experiências. Depois que você entrou nas possibilidades, você acaba escolhendo uma. Isso é inevitável. Quem escolheu? Vênus. Vocês estão vendo que está tudo interligado? Então, Mercúrio demonstra, Vênus escolhe, aí se eu gostei, se eu não gostei, aí então vou nesse aqui. Vênus fala, é aqui que eu quero, é aqui que eu percebo que tem mais a ver comigo. Isso é Vênus. Vênus não é só essa coisa de amor e etc. que o povo fala, não. Principalmente é o amor que vibra em ti, ou seu prazer, no sentido mais humano, daquilo que você aprecia. Aí entra Marte. Marte o que é? É aquilo que você escolheu, Vênus? Então eu parto para cima, eu conquisto. Por isso que Marte está associado à guerra. A guerra não de guerra, guerra mesmo. É guerra no sentido de você partir para a conquista. Então, Mercúrio demonstra as possibilidades, Vênus escolhe a melhor possibilidade e Marte vai para cima daquilo que você escolheu. Agora que vocês vão ver que jogo legal que nós temos na semana. Olha aqui, presta atenção. Quando a gente fala do Mercúrio, que acabou de chegar em Touro, olha aí, Mercúrio acabou de entrar em Touro agora no final de semana, e ele está nesse jogo aqui do Sol com Urano no final de semana, que vai demonstrar se a gente está trabalhando tudo isso que a gente conversou agora de uma forma fluente ou se de repente a gente vai ter os imprevistos aí. Lembra do temário, que pode gerar uma implosão. Então, beleza, o Mercúrio está aqui. Vocês vão ver que daqui a pouquinho ele vai formar um traço vermelho com a energia de Marte. Olha aqui, ó, segunda, terça-feira, olha aqui, ó, ainda não firmou, olha a quarta-feira aqui, ó. Ahá! Olha aqui, de novo mais um triângulo vermelho, estão vendo? Por isso que eu deixei ele para depois. Porque este que eu falei inicialmente, que a gente já entendeu, o foco, o tempo certo, sem aprisionamentos, isso já começa a semana com essa energia. Mas com esse novo ingresso, esse novo posicionamento de Mercúrio que troca ideias, ele vai iniciar um processo aqui desafiador com a energia do Marte. O Plutão aqui, junto com a energia do Marte, isso já está há um bom tempo, a gente já está falando bastante. Mas isso aqui é novo, ó. O Mercúrio firmando o seu desafio com a energia de Marte, ó. Estão vendo aqui, ó? É esse traço aqui que interessa. Cara, o que representa a energia do Mercúrio, que é o emissário, aquele que troca ideias, junto da energia de Marte que fala vai para cima. Você percebeu que não existe a escolha de Vênus ainda? Olha aí, o que existe inicialmente é esse aspecto desafiador. E o que pode ocorrer com este Mercúrio e este Marte em signos que chamam signos fixos, que é Touro e Leão? Cara, não faça nada impensado. Presta atenção. Não faça nada impensado. Pega tudo que a gente conversou até agora e através de todas essas energias que nós trocamos uma ideia, você tem que entender o seguinte.
Este Mercúrio com este Marte em signos fixos de terra e fogo pode fazer com que você quer saber, eu acredito que é isso aqui. Você vai com tudo sem refletir direito, porque o Vênus que representa a escolha correta não está no jogo ainda, já vou colocá-lo, vocês vão entender melhor. E aí essa energia faz com que você haja por rompantes. Ou de repente eu tiro isso da minha vida, não, quer saber, eu vou para cima com tudo. E isso é movido por quê? Aí que está a chave agora, teimosia. Olha a palavra, teimosia. Sabe aquela coisa, você teima com uma coisa e fica ali colocando a sua força, o que eu falei, cuidado com isso. Porque você cria exatamente esse aprisionamento que está na jogada aqui, ó. Este aprisionamento da cauda do dragão, ele tem tudo a ver com este momento aqui de Mercúrio com Marte. O Mercúrio em Touro fala assim, quer saber, eu quero um resultado, tô ali só observando, aí vem o Marte com o Leão e fala, isso me interessa, vamos com tudo para cima. E você age de uma forma impensada, e deste jeito, através da teimosia, pode assegurar que você está programando a implosão que eu falei no final de semana. Putz, se eu pudesse ter pensado um pouquinho mais. Olha a energia ali do Mercúrio em Touro, que pede mais reflexão, aquela coisa mais tranquila, que se observa bem antes de abrir a sua guarda. Mas este aspecto com Marte, cara, em Leão, que é fogo, é como se você tá ali, vou brincar com vocês, você tem o touro tranquilão ali, mas vem alguém ali com uma brasa e espeta o touro ali para marcar ele, cara, ele vai disparar, ele vai ficar pé da vida. Vocês entenderam? Então esse tipo de energia está em jogo aqui, que se você não ficar esperto, você está programando, olha o Plutão na jogada aí. O Plutão vai criar junto com Urano, olha aqui o aspecto de fluidez com Saturno, vai gerar essa implosão se você não souber raciocinar com esse tipo de energia. Então a dica principal do Mercúrio com Marte, não haja sem refletir de uma forma verdadeira. Por mais que você fala, não, mas estão me cutucando para eu fazer, estão me cutucando para eu ir para cima. Cara, calma, calma. Lembra que é um aspecto desafiador que está em jogo. Agora entra o Vênus. O Vênus, ele tá, olha aqui que aspecto bacana. Mas com quem? Com o Marte. E ambos estão em signo de fogo. Então esse próprio Vênus que está no signo, no arquétipo do que representa a iniciativa, está conversando com Marte que está em um signo de fogo também, que pode fazer, por mais que o aspecto seja fluente, que a gente haja dessa forma que a gente não pensa, ativado por essa energia das várias opções que podem surgir, não tô nem aí, eu quero para ontem, e isso cria aprisionamentos. E quando o Sol chegar junto de Urano no final de semana, aí sim você vai chegar e falar assim, caramba, olha como eu toquei a minha energia, minhas experiências nessa semana, de uma forma teimosa, não vou resolver, vou fazer, e agora eu tô quebrando a cara. Quem quer isso? Quem quer esta implosão interior? Sabe? Quando a gente coloca, todo mundo já viu aquela imagem, você põe a mão na cabeça, fecha o olho, caramba, se eu pudesse ter pensado um pouquinho mais, este é o tipo de energia que está presente nessa semana. Vamos procurar ter, com bastante critério, uma reflexão adequada, seja qual for o tipo de experiência que nós estivermos vivendo. E para fechar aqui, eu ainda vou fazer um resumão, eu sei que tem gente que não gosta, mas a maioria gosta. Olha aqui, você tem um aspecto muito bacana formado com essa conjunção que nós teremos como bingo da final de semana, com quem? Exatamente com o ponto do aprisionamento, que é a cauda do dragão. Porque ambos estão em signos de terra, por isso que os resultados inevitavelmente vão aparecer ou na fluência ou na implosão. Entenderam o temário? Então tá todo esse desenho. Vocês viram quanta conversa existe aqui dos astros nessa semana? Tá demais. Daqui a pouco eu vou pegar a Lua e vou fazer todo o movimento dela aqui. Ela tá na fase cheia praticamente a semana inteira, porque somente na semana que vem
ela vai se tornar minguante, ok? Então vamos fazer aquele review. Agora você nem precisa entender de astrologia. Aí, depois da nossa explicação aqui, basta você raciocinar nesses pontos que eu vou colocar aqui. Primeira coisa, existe uma força de expansão na semana, que é o Júpiter ali, que está de uma determinada forma tensa. Então não perca o seu foco. Quando você perceber, você está fazendo as suas coisas e começa a vir um monte de coisa, ou para aqui, me ajuda, ou faz isso, ih, meu Deus, tem que parar isso para fazer aquilo. Cara, ok, às vezes você até tem que fazer isso, mas terminou, volta. Volta para o seu foco. E aquilo que você está colocando, a sua energia, não deixa o seu emocional ficar não adaptável ao resultado. Ou seja, isso é para ontem. Eu quero para ontem isso. Não, cara, calma. Vai construindo o que realmente você quer sem perder o foco, falando para o seu coração, para a sua energia emocional, que tudo tem o tempo certo para acontecer. Mas toda essa parte de ficar focado também, como eu falei que os irmãos portugueses não conhecem esse termo, não se bitole, não fica ali também preso. Ah, o Newton Schultz falou que eu não posso perder o foco. Ok, cara, mas não é por causa disso que você tem que ficar aprisionado só naquilo. Vive a sua vida. Mas de um jeito solto, de um jeito leve, você continua ligado naquilo que interessa. Acredito que agora ficou claro. E agora, para fechar o resumão, não esqueçam, nós temos a energia do Mercúrio conversando com Marte, que fala assim, não, quer saber? Isso aqui eu não vou nem ter muito critério de escolha, eu vou jogar minha energia e é isso que eu quero, e aí você fica teimoso ali, cristalizado, estruturado, em uma escolha que você não teve a reflexão. É aquele exemplo que eu falei do touro que está ali na boa e de repente ele recebe um ferro em brasa ali, no seu lombo e ele, sai disparado. É assim que você pode agir, porque o Vênus em um signo de fogo da iniciativa pode atiçar isso, e quando você menos esperar, você está ali fazendo escolhas errôneas, e como nós somos responsáveis pelo que escolhemos. Então esse é o tipo de energia. Se você souber administrar todo esse jogo, porque eu falo aqui de uma forma que você pode colocar isso em qualquer experiência da sua vida, se você souber fazer esta administração da forma legal, o que rola? Quando Urano chegar no final de semana alinhadinho com o Sol, você fala, consegui administrar legal, tô com uma energia bacana, tô com a minha mente clara, cheia de ideias, mas para as coisas fluírem. Já para a galera que não administra isso, que é a minha função aqui, dar os instrumentos e ferramentas para que cada um administre a sua própria vida, essa galera pode ter rompantes, as implosões que eu falei, aquele sentimento de não ter conseguido o que queria e as coisas estão se complicando cada vez mais, estão se programando para toda aquela energia uraniana de forças que vêm trazer imprevistos terríveis nas experiências. É aquele tapete que é puxado e a gente, cai de cara no chão, e fala, meu Deus, mas que tapete eu nem vi, quando eu reparei eu já estava com a cara no chão. Acho que ninguém quer isso. E não se esqueçam, esse jogo, esse tipo de energia, tanto pode ir um pouquinho fluente para um tipo de experiência, porque nós somos várias experiências, relacionamento, dinheiro, carreira, trabalho, saúde, família, etc. Tal. Então, um está fluindo, outro não está, é aí que você aplica tudo que eu falei. Onde eu estou perdendo foco, onde eu quero o resultado para amanhã. Tô me aprisionando nisso, tenho que me soltar um pouquinho desse tipo de energia. Vou fazer uma escolha apressada aqui e de repente não é isso que eu tenho que fazer, eu tenho que meditar mais, não dá para eu agir por rompante agora. Eu acredito que ficou bem claro, né? Este é um movimento astral extremamente intenso que nós temos nessa semana. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos falar do movimento lunar, sempre muito importante na semana. E o que nós temos, sendo que eu já fiz um spoilerzinho aqui, nós temos a lua cheia a semana inteira. Olha aqui, somente dia 20 de maio, que é a terça-feira, não dessa semana, da outra, que ela será minguante. E o que é lua cheia, cara? Ela vai demonstrar tudo. Então ela abre como se fosse um farol para demonstrar para quem está ligado. Olha onde você está querendo as coisas rapidinho aí. Olha como você está perdendo o foco ali. Tudo que nós conversamos até agora. Olha onde você está ali bitolado,
preso e você precisa se soltar um pouquinho. Tudo o que nós falamos. Então a lua cheia ele é um farol. E ela está essa semana inteirinha demonstrando o que nós precisamos trabalhar. Então que tal a gente compreender agora, através do movimento lunar, como está esse tipo de força? Agora eu continuo falando para todos os signos e depois nós vamos pegar todas essas energias e, como eu disse, eu vou falar de uma forma mais intuitiva, não diretamente sobre setores, para que cada signo tenha a sua informação, ok? O que nós temos na semana então? Vamos lá. Nós temos aqui, segunda-feira, dia 12, o dia está sempre aqui, o dia da semana está aqui. Nós temos a Lua na fase cheia aqui em Escorpião. Olha ela forte e firme aqui. E quando nós temos a Lua cheia em Escorpião, o que ela demonstra? Escorpião deixa de uma forma bem clara para nós o que a gente precisa trabalhar com os sentimentos mais profundos que a gente tem. Então a Lua cheia está iluminando tudo ali. E está demonstrando para todo mundo agora, segunda-feira, você está vendo no final de semana? Tenta meditar na sua segunda-feira. Caramba, eu consigo enxergar o resultado das experiências. Eu consigo ver quais sentimentos. Agora você pega tudo que a gente conversou. O sentimento que está apressado, o sentimento que está fazendo eu perder o foco, o sentimento que me aprisiona, o sentimento que fala escolhe rapidinho e para de ficar enrolando. Deu para entender? Tudo isso está em jogo. Lembra que ela tinha acabado de fazer um alinhamento com Lilith aqui, que está em Escorpião também. Quando chegar a terça-feira, ela ingressa em Sagitário. Cara, Sagitário, lua cheia, o que ele faz? Sagitário com a lua cheia é o seguinte, ele abre tudo que está nebuloso e fala, olha o caminho ali, ó. Por isso que é a seta. Então ele fala, olha o caminho ali, isso que você tem que meditar na terça. Você faz esse trabalho na segunda, e a partir da terça, quando você levantar, você já fala, e agora? Pá, peguei todo esse caminho, todas essas informações que o loucão do Newton Schultz falou para mim, agora eu tenho que começar a dar um direcionamento. Qual é o caminho? Por isso que Sagitário é o alvo. Tem um alvo, é a flecha. Você não solta a flecha se você não tem um alvo. E como é lua cheia, ela vai estar demonstrando tudo. Agora, olha a dica que legal. Um aspecto importantíssimo, ó, é que ela está, esta lua, conversando, ó como esse azul tá forte aqui, ó, tá conversando com o Plutão para falar, você entendeu tudo que você tem que reciclar, transformar, renascer? Essa lua tá apoiando isso, mas ela está ao mesmo tempo, essa que é a dica legal, fazendo um cabo de guerra, ó, com essa energia, isso desde ontem também, ó, esse cabo de guerra com o Urano e com o Sol, para que a gente saiba trabalhar. Tipo, oh, aqui eu estou vendo, olha, desde ontem, que aqui eu posso ter uma implosão se eu não souber trabalhar direito. Ah, eu estou olhando agora na terça-feira o caminho que eu tenho que seguir para que eu saiba transformar isso em influência na minha vida. E se a terça-feira é o caminho exposto. Quando chegar a quarta-feira, olha com quem que a Lua vai conversar ainda, demonstrando caminhos. Olha aqui, ó. Olha o cabo de guerra com o Júpiter, que tira a gente do foco, mas com uma fluência com o Vênus, olha aqui, e também com Marte. Então é a energia do elemento fogo bem definida, para que você escolha o caminho sem pressa, porque a flecha ela não atingiu ainda o alvo. Quando você vê o centauro, o símbolo de Sagitário, não soltou a flecha, ele está com a flecha na mão. Estão entendendo o simbolismo que eu falei? Então é aquilo, você já enxergou tudo, você já trabalhou isso na segunda, na terça. Então, ó, agora eu consigo começar a ver como eu trabalho através do que realmente me traz prazer, alegria, motivação. É signo de fogo, onde a Lua está e fazendo aspectos fluentes com Marte e também com Vênus. Eu começo a escolher o alvo. Todos os caminhos foram demonstrados. Só que eu tenho que combater a perda de foco. Eu continuo focado. Sabe, você está mirando. Não adianta você estar mirando e alguém te chamar, o que é? E você vai soltar a flecha. Acho que todo mundo entendeu. Joga isso nas experiências. Aí a Lua segue firme. Aí quando chegar a quinta-feira, olha aqui que eu mostrei para vocês, que forma essa grande cruz. A Lua já chega em Capricórnio. Capricórnio, cara, é quinta-feira. Já está quase no final de semana. O que representa isso? O Capricórnio, você já soltou a flecha.
Você já escolheu o alvo. Você já escolheu a montanha que você direciona exatamente com perseverança, com disciplina, como você coloca a sua energia para atingir aquilo que é importante. Capricórnio é signo de terra, é objetivo, é prática, é disciplina naquilo que quer, é o foco que eu comentei com todo mundo. E ele vai estar, formando exatamente esse aspecto extremamente desafiador na quinta-feira, para que a gente não escolha a nossa montanha errada. Então, a quinta-feira, com este aspecto aqui, que é a grande cruz, esse quadradão com X no meio, é um momento de muita atenção. Eu recomendaria até para todos, reflexão. O que a Lua está mostrando? A montanha é aquela mesma? Cara, eu já tive as experiências da segunda, da terça, da quarta. Estou atento com todos esses pontos astrais levantados na semana. Será que eu tenho a possibilidade mesmo de saber o direcionamento do que eu quero? É isso mesmo que eu quero? Aí que vem este comprometimento com a energia capricorniana. Aí essa força segue. E essa energia ainda em Capricórnio, ela conversa com quem? Com o Mercúrio, olha que interessante, que está em um signo de terra, assim como a própria Lua, Mercúrio que está mostrando todas as possibilidades, e um desafio com a energia aqui do Netuno e também do Vênus aqui conjuntos. Olha aqui, ó. E esta força aqui da Lua em Capricórnio, na sexta-feira fala, muita atenção agora, porque o Mercúrio vai demonstrar todas as possibilidades que você levantou durante a semana, com a sua escolha da montanha que realmente você quer, só que muita atenção para trabalhar a impulsividade da sua parte assertiva. A Lua em Capricórnio é uma lua mais recolhida, é uma lua de observação, é uma lua onde a gente, antes de colocar o pé em algo, a gente vê direitinho o terreno. Então é por aí, por mais que o seu alvo já tenha sido definido, conforme eu falei, etc., você vai devagarzinho, você vai na manha e vai observando tudo que foi demonstrado, tendo a cautela, essa palavra é muito boa para Capricórnio, a cautela de não agir impulsivamente. Quando chegar o final de semana, olha aqui, o dia 17, sabadão, a Lua está quase aqui, coladinha no Plutão em Aquário. Então ela está terminando o ciclo capricorniano. Mas o que já está rolando? Presta atenção que isso é importante. A conjunção que eu falei para vocês do Sol com Urano. E quem que está conversando de uma forma extremamente fluente com eles? A própria Lua. Vocês estão entendendo que está no finalzinho de um signo de terra, assim como essa conjunção. Então, o sábado, que é a passagem da energia da lua cheia capricorniana para a lua aquariana, que estará conjuntinha com Plutão, é o momento direto da revelação. Se nós conduzimos a nossa energia legal, ou se de repente a gente está plantando esta implosão, que é o temário da semana, e com isso a gente tem que começar a reconfigurar os assuntos que estão incomodando, para que a gente não se frustre de uma forma extremamente forte a partir deste final de semana, com uma continuidade em relação aos outros dias que virão. Agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos projetar essa energia para os 12 signos, nós vamos pegar toda essa força que nós comentamos na parte anterior do vídeo e vamos fazer a disposição da mandala, fazendo a ordem dos signos, começar com Áries, chegando até Peixes. Mas uma dica que eu dou para todo mundo, muitas pessoas ficam somente nessa parte, porque todo mundo sabe, a gente faz um corte aqui. Eu recomendaria de coração para vocês que pegasse essa meia hora inicial que está disponibilizada aqui no canal, para a galera que fica só no corte, que a gente coloca sempre toda quarta-feira. Escuta essa primeira parte, ela é extremamente importante para um aproveitamento legal, ok? Caso você fale, não, só quero uma dicasinha rápida, ok, a função do corte é exatamente essa, dar uma dicasinha rápida, mas digo, você terá um aproveitamento muito melhor se você assistir o vídeo completo, ok? Então,
pega essa energia do vídeo completo e aplica aqui de acordo, que eu falo rapidinho para cada um dos signos, aplica de acordo com a sua força astral. E como também falo constantemente aqui, você pode utilizar o que nós vamos colocar para o seu signo pessoal, que é o seu signo solar, o signo que você conhece, para o seu ascendente, para o signo lunar, etc. Ou para o mapa inteiro, se você tem um conhecimento astrológico, você pega de acordo com as suas casas e o seu próprio mapa astral e joga isso de acordo com a experiência, beleza? Aí você vê como você faz a sua aplicação. Então é isso, tá bom? E qual é o primeiro signo que nós vamos conversar? Vamos trocar uma ideia diretamente com os arianos. Dessa vez vocês não brigam comigo, vocês são o primeiro signo. Tô brincando, isso aqui é só para descontrair um pouquinho. Vamos lá. Áries, como que você faz para trabalhar uma definição do que representa o seu êxito, o seu sucesso e não o erro? Enxergue de uma forma bem clara nas suas experiências como que você está empregando a sua força pessoal. Se quando você coloca a sua energia ali na experiência, se existe realmente uma base sólida, uma base bacana, sabe aquilo você está colocando e você está vendo que a sua energia é bem aceita, entendeu? Se você perceber que isso existe, você está programando no final de semana para demonstrar, pô, missão cumprida, a coisa tá legal agora. Se toda vez que você empregar a sua energia, você percebe que a coisa está emperrada, que a coisa não flui, tem coisas a serem acertadas, conforme nós conversamos na primeira parte do vídeo. De repente você está sem foco, você está muito ansioso querendo a coisa para já, ou você está firme ali, totalmente amarrado naquela experiência e não enxerga novas possibilidades. Cuidado com isso. Então todos esses pontos devem ser vistos para que você não empregue a sua energia naquela teimosia de querer o resultado e fica forçando. Quando você menos esperar, no final de semana você pode ter uma ruptura muito forte daquilo. Vai mais leve, coloca a sua energia, está sendo bem aceita? Então vamos lá, vamos colocar essa força para ver se a gente consegue um resultado legal. Mas se você ficar forçando demais, existe uma possibilidade de repente, no final de semana, se algum ponto não está sendo bem trabalhado, você pode ter a possibilidade de um imprevisto tremendo para que você corrija os seus erros. Então o seu sucesso e seu êxito, ou, de repente, o seu erro está em não observar tudo isso que nós conversamos agora. Está na mão de vocês, seja qual for a experiência. Agora nós vamos conversar com quem? Nós vamos conversar com o segundo signo, nós vamos trocar uma ideia com os taurinos. Taurinos, a energia, como que está a sua força emocional empregada na experiência? Você está conseguindo observar em relação a tudo que você está vivendo, que as suas emoções elas possuem um impacto bacana e legal na experiência? Ou toda vez quando você emprega a sua energia naquilo que realmente você coloca como importante na sua vida, você sente aquela energia meio emperrada, aquela energia que os sentimentos ficam mais complicados ainda? É que nem a força que corresponde à energia de um lago. Você tem um lago, aí tá ali. Aí se você entrar devagarzinho nele, tranquilo, você não agita muito a força que está ali presente. Já se você joga uma pedra muito forte, nossa, tudo balança, tudo fica complicado. É assim que você tem que observar. Se você perceber que o impulso dos sentimentos que brotam aí dentro, projetados de uma forma legal, de uma forma bacana, pô, tá sendo bem aceito, tá legal, as emoções trocadas estão originando a possibilidade da construção de fluências, maravilha. Mas se você colocar a sua energia e fica aquele liquidificador de sentimentos mal compreendidos, aquela coisa complicada onde um mais inferniza a vida do outro do que colabora, aí tem erro. Aí tem coisas a serem revistas. Então, muita atenção à forma como você emprega a intensidade das suas emoções. Tá fluindo? Tá legal? Bacana, continua. Não tá fluindo e tá virando um maremoto, você tem que tomar cuidado, porque tem acertos aí a serem feitos, que se você deixar isso continuar dessa forma,
Quando você menos esperar, tá tudo mais complicado, aí vem as rupturas e os erros expostos de uma forma bem complicada, beleza? Então é tudo uma questão de saber projetar as suas emoções e ver se elas são bem aceitas ou não. Agora nós vamos conversar com quem? Nós vamos conversar com o terceiro signo, nós vamos trocar uma ideia com os geminianos. Geminianos, o que eu diria para vocês é um momento de vocês trabalharem de uma forma bem intensa a sua força interior. O que seria a sua força interior? Sabe quando a gente nega, vocês que representam o signo da comunicação, da troca de ideias, estão sempre ali com a mente a 1000 por hora? Quantas vezes você não nega o que realmente está aí dentro? Essa é a força interior. Por mais que aqui dentro, na hora que você se lança nas experiências, você chega, quando você fala, não, agora eu vou colocar o que verdadeiramente está dentro de mim, aí você chega, você segura, você emperra isso, você não coloca o que verdadeiramente você está vibrando, como vocês normalmente representam um signo muito descolado, você fica se adaptando à situação e quando você vê, você está vivendo a verdade do outro e você não está vivendo a sua verdade. É aí que está um tremendo erro, onde pode estar faltando, como nós conversamos já nesse vídeo, a parte do foco, a parte de querer, de repente, as coisas rápidas ou ficar deixando a coisa se arrastar e não resolve. Tudo isso está na sua mão. Então, a principal dica que eu dou para vocês, olha para dentro. Olha o que realmente você busca. Olha o que realmente você quer. Se você tiver a coragem, por mais desafiador que seja, de colocar e projetar o que está aí dentro, o resultado externo será exatamente análogo a isso. E por mais que seja desafiador, é uma verdade que você tem que viver, porque essa verdade, primeiro, está dentro de ti. Se ficar nesse joguinho de se adapta aqui, se adapta ali, jogue, fica ali, vai para a direita, vai para a esquerda e dá a volta, tal, etc. E parece que está tudo certo, toda vez que você for colocar a cabeça no travesseiro, pô, bem que eu poderia ter feito diferente. É isso que eu recomendo para que vocês tenham o êxito e o sucesso nessa semana. Tenha coragem de projetar o que verdadeiramente está aí. Se você não tiver essa coragem, aí eu digo dentro, se você não tiver essa coragem, a tendência de complicação é muito grande. Então vamos ter atenção principalmente a esse ponto. Agora nós vamos conversar com quem? Nós vamos conversar diretamente com os cancerianos. Cancerianos, o que eu diria para vocês? A troca de energia que você tem com os grupos, com as pessoas, é o que te define. É aí que está o sentido do êxito ou, de repente, do erro que vai te levar à falta do êxito do que você realmente busca. Toda vez que você está trocando energias com pessoas, com situações, que você se sente para cima, que você fala, pô, mas aqui eu tô motivado, tá legal, tá bacana, pô, quantas informações que eu precisava chegaram para mim. Ah, cara, aí você está se programando para uma energia legal. Sabe aquele velho ditado, diga-me com quem tu andas que eu direi quem tu és? Mais do que nunca, isso tem que ser vibrado nessa semana com toda essa movimentação astral. Se você, pelo contrário, olha o erro e a falta de êxito. Quando você vê, você está interagindo com pessoas, com situações que mais te carregam de energias contrárias ao seu verdadeiro propósito, às vezes você pode até achar divertido, mas te jogam para baixo, te enchem de ruído, aí você está se programando para ter um resultado bem complicado ainda nessa semana, principalmente no final de semana. Então é o momento de você reprogramar as suas reconexões, de você reprogramar com quem realmente você deve trocar energia ou não nessa semana principalmente, porque são elas que vão definir os seus resultados. Sabe quando a gente fica de repente nesse noticiário louco, que é só loucura, principalmente na atualidade, e o noticiário gosta disso, você está se carregando disso e nem percebe? Muito cuidado com esses pontos. Procure firmar a sua energia em coisas boas, em coisas legais, em coisas que tenham a ver com o que você considera sucesso e êxito em relação aos seus objetivos. Tudo isso está lançado, beleza? Então, como eu brinquei, mas falei sério. Diga-me com quem tu andas, eu direi o resultado que você terá. Isso está em jogo e muito forte nessa semana.
Agora nós vamos conversar com quem? Nós vamos conversar diretamente com os leoninos. Leoninos, o que eu diria para vocês nessa semana? É um momento muito interessante que vocês devem observar com bastante critério que tipo de energia está presente na situação. O que seria esse tipo de energia que está presente? Você tem que observar se de repente, vamos supor, a energia está tensa, a energia está complicada naquilo que representa aquilo que é importante para ti, então é o momento de segurar um pouco a onda. Olha como é interessante, você tem que ficar muito antenado, você tem que ser mais, olha a palavra, mais receptivo à energia da experiência. Se você perceber que a coisa está tensa, está complicada, cara, não adianta você jogar gasolina na fogueira, ela vai queimar tudo. É o momento de você segurar a onda. Se você tiver essa sagacidade que eu estou falando, de ficar antenado, captando o tipo de energia presente, na hora certa, no momento certo, você vai falar, olha aqui, deixa para eu colocar verdadeiramente o que eu estou buscando na experiência. Aí você vai perceber, o campo está aberto. Existe um campo vibracional para eu projetar o que eu busco sem a densidade e o ruído das informações. Aí você projeta o que verdadeiramente você quer. Então, como eu disse, é um momento de muita receptividade. É um momento que você precisa ter essa atenção. Não adianta querer resolver problemas colocando mais desafios neles, porque a coisa vai complicar. Segura a onda, deixa a coisa baixar, deixa a poeira dar uma... Sabe aquela coisa, aquela acalmada? Aí, a partir do momento que ela dá essa acalmada, aí você fala, pô, onde tem a possibilidade do canal de eu projetar verdadeiramente o que eu quero? Quando esse momento chegar, aí sim você projeta a sua força. Então, um momento de muita atenção, de muita receptividade, aí sim você vai saber como projetar a sua energia de uma forma certa. Se ficar jogando de qualquer jeito, você está programando tudo para uma tremenda complicação. Segura e no momento certo você projeta o que você realmente busca. Porque se você ficar atento, você vai ver que inevitavelmente esse momento acontece, ok? Seja qual for a experiência que você estiver envolvido. Agora nós vamos conversar com quem? Nós vamos conversar com o próximo signo. Nós vamos trocar uma ideia com os virginianos. Virginianos, o que eu posso dizer? Que a felicidade, que o prazer, a alegria de viver a experiência é que pode determinar para você o êxito. Porque muitas vezes, por mais que tudo esteja desafiador, a gente sabe aquela coisa, tá com sangue correndo nas veias e fala, não, mas isso é importante para mim, isso eu quero. Então tá tudo desafiador? Não, mas eu vou para cima. A sua energia é demonstrar isso. Sabe quando tá tudo complicado, aí chega você falando, sorrindo, demonstrando para a gente, tá essa bagunça, nós estamos aqui, de repente, discutindo. Projeta isso, eu falo de uma forma solta aqui. Projeta isso na sua experiência. Se você colocar a alegria, se você colocar a sua criatividade, se você colocar a expressão verdadeira do eu que reside dentro de ti, cara, possivelmente você tem um poder essa semana fantástico, com toda essa movimentação dos astros, de demonstrar para os outros caminhos que eles não encontram, porque eles estão imersos, de repente, em uma energia de baixo astral. Você tem que ser o exemplo do alto astral. Aí alguns virginianos podem falar, mas eu sou aquele signo que vê onde estão os pequenos defeitinhos, tal, etc. Claro que vocês têm esse poder, mas quando você vê o defeitinho, você não tem que apontar e criticar e colocar a energia para baixo. Não, cara, coloca, ó, quer saber? Tá com esse probleminha, vamos resolver ele. Vamos colocar, ó, vocês não estão enxergando que se aqui a gente colocar um astral maior, se a gente colocar uma força bacana, uma força legal, a gente pode reverter isso que de repente no momento não está bacana. Então você tem que ser o exemplo do quê? O exemplo da alegria, o exemplo daquele ser que por mais que tudo esteja extremamente desafiador, você demonstra que você autoafirma em ti o alto astral. Porque se você ficar num joguinho dramático, para baixo e etc., você está se programando para uma energia contrária da força astral que te impacta essa semana. Então você tem que demonstrar o que você quer na experiência. Você quer baixo astral? Acredito que não.
Então projeta essa alegria, por mais que tudo esteja desafiador. Pô, mas você tá rindo, você tá com tanta dívida e tal. Você acha, cara, mas eu tô sorrindo porque eu tô achando os caminhos para conseguir saná-las. Deu para entender? Você tem que colocar sempre o antídoto da alegria, mas não é a alegria boba, é a alegria que através desse alto astral, se você continuar focado nesse tipo de energia, quando você menos esperar, a sua criatividade brota e você vê como agir de uma forma legal. Deixar o baixo astral, joguinho, eguinho, ficar no jogo, todo mundo vai sair perdendo. Então tá na sua mão também o êxito ou a complicação. Beleza? Agora nós vamos conversar com quem? Nós vamos conversar com o próximo signo. Vamos trocar uma ideia com os librianos. Librianos, o que nós temos para vocês nessa semana? É um momento onde você tem que ter bastante força de trabalho. Bastante força. Quando eu digo trabalho, não é aquela coisa, não considero trabalho uma coisa ruim. Trabalho no sentido de você projetar, tipo assim, que agora eu vou colocar tudo em ordem. Eu vou pegar e vou arrumar a casa. Deu para entender? Quando fica aquele tipo de energia, vocês que normalmente gostam de ser signos harmônicos, nem sempre nós temos às vezes uns librianos agitadinhos pra caramba aí, mas não é essa agitação, é agitação para que tudo fique harmônico. Pensa que eu não sei que muitas vezes vocês agem dessa forma? É aquele momento que você emprega a sua energia para que cada coisa realmente se adeque, sabe? Demonstra todos os lados da experiência, vocês são muito bons nisso. Por mais, agora que está a dica, por mais que às vezes você tenha que ser um pouco sincero demais, para onde você percebe que a energia está mais desfocada, está mais complicada, exponha isso, coloca de uma forma legal, com a natureza de vocês no sentido de harmonizar. Porque não adianta, para não chatear os outros, deixar tudo meio bagunçado, desorganizado. Esse que é o seu verdadeiro trabalho, entendeu? O sentido da palavra trabalho que eu coloquei para vocês. É o momento que você demonstra de uma forma bem clara todos os pontos da situação, porque vocês são mestres nisso. Vocês conseguem observar com uma clareza incrível o todo da experiência. Mas o pessoal fala que vocês são indecisos, porque às vezes você vê e fala, pô, aqui tá errado, aqui dá certo. Mas se eu falar que ali tá errado, esse pessoal vai ficar chateado comigo. É o momento de você deixar isso claro, com o seu jeitinho harmônico. Aponta, que tal se a gente... Aí você vai para aquele lado que está meio complicado. Que tal se aqui a gente tentasse fazer desse jeito? Você também, o outro lado que você considera que está certo. Se você agisse também de uma forma diferente e tal. Então tudo é questão de jeito, sabe? Jeito de administrar as experiências. O que você não pode é deixar a coisa bagunçada se você vê literalmente que ela não está. Por mais que de repente numa situação você esteja coberto de razão, vamos supor, é você e somente uma outra pessoa, e o outro lado está totalmente errado, cara, coloca por que você vê que o outro lado não está legal, mas de uma forma legal, branda, falando a linguagem do outro, você está entendendo? Demonstrando que outros posicionamentos trariam um equilíbrio e uma paz que não está sendo vista agora. Acredito que agora ficou fácil. Então é tudo questão de você ter esse posicionamento e esse trabalho. Colocar a mão na massa, organizar, administrar. Pode ser qual for o objetivo que você está com o seu foco e com a sua meta, beleza? Então tá na mão de vocês. Se ficar deixando quieto, vai ter ruptura mais para frente. Então está na mão de vocês esse trabalho, essa administração e esta organização. Agora nós vamos falar com quem? Nós vamos falar com os escorpianinos. Escorpianinos é um momento muito interessante que eu poderia dizer para vocês o quê? Que vocês estão prontos para escolher para quem vocês abrem a energia pessoal de vocês. Sabe aquela intensidade natural dos escorpianinos? Onde você coloca a sua força e seu ímpeto, você fala, cara, isso eu curto, então eu quero isso por inteiro. Vocês bem sabem que vocês não gostam das coisas pela metade ou tal, de uma coisa um pouco mais solta. Ou é ou não é. Tô brincando? Acredito que não. Então vocês estão prontos para abrir e colocar a intensidade de vocês naquilo que realmente interessa.
Porque vocês têm a possibilidade de saber escolher entre o joio e o trigo para você, porque não é porque o que é joio para você e não te interessa, isso não vai interessar para outra pessoa ou situação. Ficou bem claro? Vocês têm a condição de observar através de toda essa movimentação astral da semana, onde você pode abrir a sua energia. Não é aqui que eu quero. E com esta abertura, e essa palavra é muito boa para vocês nessa semana, com a sua escolha, você tem a possibilidade de projetar a sua energia pessoal com a sua intensidade inerente e falar: é aqui, é isso que eu quero, vamos juntos, vamos construir uma coisa legal juntos. E claro que esse juntos, não estou falando necessariamente de uma pessoa, pode ser uma situação, mas você tem que demonstrar que você escolheu ela, que você está aberto por inteiro, que você aceita que isso faça parte de uma forma bem comprometida daquilo que você escolheu. O grande erro é você saber que você tem que colocar a sua intensidade nesse tipo de energia para estar junto e de repente você fica ali de uma forma branda, vou, não vou. Isso não é natural de você. Está afim, vai. E para aquilo que de repente você observar, estou gastando minha energia aqui à toa, cessa isso e joga a sua energia e foca ela naquilo que realmente interessa. Então você tem esse poder de escolha, decisão e principalmente de empregar a sua intensidade nisso. Ficou claro? Acredito que está tudo na mão de vocês para o êxito ou continuar no erro de não projetar verdadeiramente a sua energia. Certo? Agora nós vamos conversar com quem? Nós vamos trocar uma ideia com os sagitarianos. Sagitarianos, esse setor que vocês caíram nessa semana com toda essa movimentação astral, ele determina o quê? Mais do que nunca, vocês que têm a possibilidade de enxergar isso com mais clareza nessa semana, o resultado das experiências. O que seria o resultado das experiências? Você chega, você já trocou ideias, você está junto de pessoas, situações que você está envolvido. Aí, sabe aquela coisa que a gente sempre fica, será que isso vai dar certo? Será que isso não vai dar certo? Por mais que alguns assuntos estejam ainda em andamento, olha como eu estou colocando, as coisas ainda estão em andamento, você tem a condição de olhar se isso vai dar certo ou errado. Deu para entender agora o que é o resultado das experiências? Aí que está a sua possibilidade de êxito, sucesso ou de continuar errando. Se você observa, é bem aquela coisa, intuição, você com você mesmo, você está numa experiência e fala, cara, isso não vai mudar, isso vai continuar desse jeito e não é assim que eu quero. Ou você muda os rumos disso que você observa que não está legal, ou você tem a condição de saber isso essa semana, você vai colher os frutos errôneos por ter mantido esse tipo de energia. Então você consegue ter esse poder de síntese na semana, naquilo, como tudo tem dois lados, que você observar, pô, a energia tá andando, a energia tá legal, a energia tá bacana. Cara, coloca a sua força de uma forma intensa. Coloca ela de um jeito que você fala, pô, aqui tá legal, aqui tá bacana. Então eu vou intensificar isso e muito, porque eu quero o fruto ainda mais doce e mais legal, para que todo mundo possa desfrutar desse sucesso. Então, finalizando, ninguém tem nessa semana a possibilidade de enxergar a síntese intuicionalmente e saber se vai dar certo ou não, do que você. Sabendo que não vai dar certo e persistir, obviamente que você está se programando para frustrações futuras. Então fique atento, projeta isso e defina o que tem que ser alterado e às vezes, por que não, retirado da sua vida, se não tem jeito, e a manutenção ou a nova abertura, por que não, de caminhos que você fala, isso aqui vai para frente e eu percebo que vai dar certo. Está na mão de vocês. Agora nós vamos conversar com quem? Nós vamos conversar com os Capricornianos. Capricornianos, o que vocês têm nessa semana? É um poder fantástico. É um poder que vocês têm a condição de observar onde vocês têm a possibilidade de novas conquistas. O que seria novas conquistas? Poderia dizer até um poder de regeneração. Quando a gente se lança numa experiência, por mais que ela seja linda no começo,
Se a gente não desfruta esse tipo de energia, sabendo que vai chegar um momento, ela vai se alterar, se a gente não compreende isso, essa mutabilidade da experiência, a gente acaba, por mais que aquilo tenha iniciado legal, vai chegar um momento, vai se tornar enfadonho, vai se tornar repetitivo. Então, o que eu diria para vocês é entender esse poder de renovação e novas conquistas. Vocês têm a possibilidade de demonstrar novos caminhos e novas possibilidades para melhorar já situações que estão boas e legais. Olha que bacana. É uma energia que parte, é uma visão. Essa palavra é muito boa para vocês nessa semana. Vocês têm a visão de melhorar ou de aprimorar aquilo que já está bacana. Porque se fica numa manutenção de uma mesma energia, por mais que esteja legal, vai chegar uma hora, vai quebrar porque ficou engessado. Não explorou novos caminhos e novas possibilidades, compreenderam? Como também, se você estiver numa situação meia complicada, mais que você vibre em relação a ela, você tem a possibilidade para esta situação que está de repente no rigor, de demonstrar, ó, tá no rigor porque você não está trilhando por esse caminho. Tá no rigor porque você não está enxergando essa possibilidade que está presente, que por mais que agora ela não seja muito aprazível, é ela que pode dar um novo direcionamento ou um renascimento para esta força que agora não está bem resolvida. Então você é aquele que vê, você é aquele que nessa semana aponta, é aquele que direciona de uma forma legal o movimento das energias para que elas melhorem mais ainda ou para que elas saiam dos desafios e tenham novas possibilidades. Isso pode ser você com você mesmo. Tá desafiador? Então, se essa energia astral está presente na semana, deixa eu ver as possibilidades. Você vai perceber que você vai ter essa visão. Essa é a melhor palavra para vocês nessa semana, visão. Então, basta você determinar se a energia está boa ou não e ocasionar novos direcionamentos para que ela se torne melhor ainda ou para que ela saia do desafio que ela está ali presa, para que exista a libertação. E para fechar, é a visão que, como nenhum signo nessa semana, vocês têm, beleza? Olha que legal. Estou procurando nessa semana potencializar essa energia de todos os signos para que todo mundo tenha, de acordo com a sua energia pessoal, como eu disse, de uma forma intuitiva, a possibilidade de enxergar essas possibilidades presentes, cada qual com a sua forma e jeito, ok? Agora nós vamos conversar com quem? Nós vamos conversar com os aquarianos. Aquarianos, qual tipo de energia e possibilidade para que você encontre o êxito, o sucesso e não recaia nos erros nessa semana? É um momento muito interessante para você observar se todas as pessoas e situações que você está envolvido, se existe responsabilidade, se existe disciplina. Parecem palavras chatas, mas elas não são, não. São palavras que, na verdade, elas devem estar presentes para tudo que a gente programa que dê certo. Vocês concordam comigo? Nem que seja olha como eu vou colocar, uma responsabilidade mais despojada, uma responsabilidade inovadora, uma responsabilidade, uma disciplina que venham trazer novos ares, novas ideias. É isso que você tem que perceber na experiência. Primeiro você chega nela e você observa, deixa eu ver como que eu lido para que essa experiência que eu estou envolvido e é importante para mim tenha êxito. Primeiro ponto que você tem que ver, qual é o verdadeiro caminho que ela tem que seguir? Beleza, foi escolhido? Legal. Mas existe responsabilidade nisso? O que cada um colocou que vai fazer, que vai colocar a sua energia, que vai ter uma disciplina diária de alimentar isso constantemente para que o êxito seja construído, tudo isso você tem capacidade de ver. Toda vez que se observar, agora que está a possibilidade de erro, que a coisa está muito desleixada, não existe uma disciplina, sabe? Um dia é A, outro dia é B, outro dia é C, outro dia é D. Você fala, mas qual é o caminho ou qual é a decisão que realmente você quer neste rumo? Não, hoje eu quero isso e aquilo. Sabe aquela coisa que acaba, em vez de ter uma disciplina e uma responsabilidade, se torna muito superficial? A energia está solta demais. Agora acho que ficou bem claro. Se você perceber que isso está presente em ninguém como vocês nessa semana para colocar o foco
que inclusive é um dos temas do que eu desenvolvi no vídeo completo nessa semana. Ter foco. Não, aqui tem que ter responsabilidade. É isso que eu quero, então todo dia eu coloco um pouquinho dessa energia. É o poder da construção. Essa palavra é muito boa para vocês nessa semana. Construir diariamente, colocando tijolinho por tijolinho de uma forma responsável. Tipo, todo dia eu vou colocar uma fiada de tijolos nessa parede. Por lá tá chovendo, tá frio, tá calor, não importa. Claro que tudo isso é simbólico. Você vai ali e põe essa fiadinha. É você construindo a experiência com afinco, disciplina e responsabilidade. Você está construindo tudo para você ter êxito na hora certa. Se pelo contrário, você tá ali, tipo, eu tinha que ter, não, mas amanhã eu ponho 2. Ixi, já fiquei uma semana, meu Deus, 7 fiadas de tijolos nessa parede. Cara, você é tudo menos disciplinado. E não adianta culpar o mundo porque você não colocou as fiadas. Então, a regra é extremamente simples. Vá construindo com aquilo que você se comprometeu, seja só você ou pessoas que estão envolvidas contigo, que você tem a possibilidade de demonstrar aonde existe a responsabilidade ainda a ser conquistada. Você tem essa possibilidade de construir sozinho, se é você com o seu objetivo único, mas a gente sempre está envolvido com pessoas, e também com elas que estão envolvidas com você, exatamente esta parede fantástica que representa a ascensão e o sucesso do que você busca. Então está tudo na mão de vocês. Chegou a hora de demonstrar, essa palavra é boa também, maturidade em relação ao que realmente importa na sua vida, beleza? Agora o último signo, mas eles estão já praticamente acostumados a serem os últimos, é o 12º signo. Vamos conversar com quem? Vamos conversar com os piscianos. Piscianos, que tipo de energia que está presente para vocês? A renovação. Mas vamos entender essa renovação. Muitas vezes a gente se limita com a informação que temos em determinado tipo de energia a ser vivida na experiência. Quer ver? Vou criar uma historinha aqui para que exista o entendimento da energia que eu percebo que está permeando vocês na semana. A informação que você tem é o que determina o quanto você pode aplicar de força na experiência que você está vivendo. Você, de repente, está envolvido com uma pessoa, que seja para negócio, seja o que for. A quantidade de informação que você tem do envolvimento com essa pessoa, até onde eu posso chegar, o que eu sei que essa pessoa pode produzir ou não. Então você tem que quebrar esse tipo de fronteira, esse tipo de quarta parede na experiência. O que é quarta parede? Tipo, aqui você tem, vamos supor, 3 paredes, aqui está atrás e as 2 que estão de lado. A quarta parede é quando você coloca uma na frente, que impede que você enxergue potencialidades na experiência. Então é necessário o quê? Conversa, abertura para quebrar essa quarta parede e enxergar novas potencialidades a serem vividas nos seus objetivos e metas. Entendeu a renovação agora? Porque se você se limita no conhecimento que você tem, naquilo que você quer que seja e que é principalmente importante na sua vida, mas algo que você quer que seja cada vez melhor, cara, se você não tem a informação, que é isso que diferencia uma pessoa de sucesso e outra não, se você não tem a informação, você não vai sair do lugar. Então você tem que abrir essas novas possibilidades, você precisa aprender mais. E o aprendizado vem através da conversa. Aí tem a informação. Pô, mas você sabe fazer outras coisas? Ou se não, você sabia que eu posso fazer um pouco mais do que isso aqui que a gente está conversando? Então você precisa apresentar essas novas possibilidades. Você precisa apresentar mais informações sobre você, ou descobrir novas informações com todas as pessoas e situações que você está envolvido para enxergar as potencialidades presentes para que todo mundo crie essa renovação e esse novo caminho. É esse tipo de energia que está presente. Muitas vezes, pelo fato da gente não conversar ou não trocar a informação um com o outro da forma adequada, muitas experiências deixam de seguir para o sucesso e muitas vezes até terminam.
por causa desse simples detalhe. Então é um momento de aprender mais, é um momento de ensinar mais, é um momento de enxergar novas possibilidades com novas informações. São elas que renovam as experiências. Acredito que ficou bem claro. Projeta isso em qualquer experiência da sua vida. Então é isso, galera. Esse é o tipo de energia que está presente com os 12 signos, com essa grande orquestração cósmica que nós temos na semana, definindo as pessoas que estão construindo o sucesso, que a partir do final de semana já pode demonstrar ares de que está presente, ou mesmo se a gente ainda está insistindo em erros e com isso os imprevistos podem surgir. E não se esqueçam, como eu divulgo toda semana, está aqui o meu site, newtonschutz.com.br, está terminando o nosso bate-papo. Amanhã, 10 horas, estamos aqui com o Tarô. Tem muito, mas muito material gratuito no meu site. Você acessando o meu site, você vai ver que tem o blog, que tem o resumo da semana anterior, tem a reflexão astrológica semanal que minha equipe coloca e muito material gratuito para você estudar. Nós estamos renovando muitas coisas ali. Devagarzinho vai ficar um site muito legal que vale a pena, pelo menos uma vez por semana, você visitar. E tem ali também a inscrição da lista VIP, que você recebe todos os informativos do que a gente está fazendo. E tem também, como eu sempre divulgo, os meus cursos online. E todos são profissionalizantes, todos têm um certificado no final. Então você, acessando meu site, clicando em cursos online, ali você tem astrologia, tarô, cabalá, numerologia, radiestesia. Cara, tem muita coisa legal, onde você vai receber todo o meu apoio da minha equipe nos seus estudos. Tem o chat ali na plataforma, a gente conversa com vocês. Tem também o e-mail que você pode mandar ali, uma coisa mais bem elaborada para a gente te ajudar. Você não vai ficar sozinho nem um minuto. E como eu disse, você pode até se tornar um profissional. Isso mesmo, porque no final do curso, se você fizer direitinho, você recebe um certificado assinado por mim, ok? E como vocês bem sabem, nesse meio místico esotérico, muitas pessoas sabem da seriedade do meu trabalho. Então é isso, galera. Amanhã, 10 horas, estamos aqui com o Tarô e estou esperando vocês. Grande beijo na sua mente e no seu coração. Até amanhã, às 10 horas.